paz do Senhor para todos os irmãos da Praia da Bica. Estamos aqui mais uma vez, nós da SAF, para organizarmos esse culto que é para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero que a graça e paz para todos os irmãos. Então, hoje é um dia muito feliz, porque toda vez que o pastor me convida a nossa SAF, eu fico bem feliz, porque nós podemos, estar com os irmãos e podemos também agradar o nosso Deus fazendo o nosso melhor, que é organizando o culto, fazendo oração, dizendo para os irmãos que nosso Deus é maior que tudo nas nossas vidas. E hoje eu preparei para os irmãos uma passagem bíblica que está no Salmo 125. Mas também queria dizer para os irmãos que estou muito feliz, não só pelo culto que estamos realizando, mas também que hoje eu e o Léo recebemos uma grande alegria que Deus nos deu, uma coisa maravilhosa que Deus nos fez presentear, que é a nossa bisnetinha Manuela. Hoje ela está completando 1 aninho e nós estamos muito, muito felizes, porque somos os bisavós da Manuela. É a coisa mais gostosa do mundo, irmão, ser bisavô. Então, continuando o culto, eu quero passar para os irmãos o Salmo 125. Eu separei o versículo 1 e 2 que eu vou ler para vocês. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, o que quer dizer esses dois versículos, irmãos? O primeiro fala sobre o Monte Sião. Nós sabemos que o Monte Sião é um monte enorme, grandão, grandão. Então, Deus quer que a nossa fé nele seja desse jeito, bem grande, uma fé inabalável no nosso Deus. E para nós termos essa fé inabalável, nós temos que buscar a Deus, procurar as coisas dele, procurar ler a Bíblia, procurar estarmos na igreja, ouvir os pastores falando, e buscar a Deus em todos os sentidos. E então essa fé vai chegando até nós. Quando ela chega no nosso coração, ela não sai mais. Ela não sai mais, Deus não deixa mais ela sair. E nós, com isso, nos tornamos uma pessoa melhor. Porque nós temos noção das coisas que fazemos errados, das coisas que fazemos certo. Temos o nosso Deus que nos mostra, o Espírito Santo nos mostra quando a gente peca, nós temos noção disso e a gente tem também o livre-arbítrio de ir lá e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir para Ele para a gente não pecar mais. E o segundo versículo que diz, como os montes em volta de Jerusalém, isso quer dizer o quê? Jerusalém é cercada de montanhas. Então, isso aí, o salmista quer dizer que Deus está sempre ao nosso derredor, nos guardando e nos protegendo. Onde nós estivermos, Deus está ao nosso derredor para nos guardar. Porque Ele é um Deus que nos ama, Ele morreu na cruz por nós e não foi por nada. Ele morreu para nos salvar, levar nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna. Então, esse Deus, Ele nos ama. Santo sacrifício, Ele nos ama. Mas o que nós temos que fazer? Ter a nossa fé inabalável nele, e fazer as coisas que agradam a Ele. E saber que Ele está sempre ao nosso derredor. Sempre onde nós estivermos, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso cuidador. Ele é aquele que nos abençoa, que nos dá vida e vida em abundância. Então, eu quero fazer uma oração depois disso, dessas palavras sobre esse versículozinho aqui, esses 2 versículos. Eu quero orar, Senhor. Vamos orar. Nosso Deus é nosso Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor, nesta hora que estamos aqui, Senhor, embora cada um nas suas casas, mas estamos juntos, Senhor, em Teu nome, para Te agradar, para Te louvar, e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é aquele que nos ajuda em todas as necessidades, que nós nunca nos sentimos sozinhos depois que conhecemos a Ti, a Tua palavra, Senhor. Essa fé gostosa que nós temos, Pai, uma fé inabalável que nós temos em Ti, Senhor. E eu Te agradeço por tudo isso e quero que todos os irmãos da nossa igreja também já tenham conseguido essa fé, Senhor. Essa fé que nos dá calma, que nos tranquiliza, Senhor, nas aflições,
Nós corremos lá para o nosso cantinho, nosso quarto, nós oramos, sabendo que Deus está ali nos ouvindo e fazendo o que for melhor para nossas vidas, Pai. Te agradeço por tudo, pela minha igreja, essa igreja abençoada, pelo todo o povo da minha igreja, que eu oro todos os dias, Senhor, para que a tua mão esteja, Senhor, abençoando todos os membros da nossa igreja, Senhor. Nós, na verdade, somos uma grande família, que o Senhor continua abençoando a nossa igreja, nos dando a tua paz, o teu amor, a tua sabedoria, no nome glorioso de Jesus. Agora eu vou deixar o Léo, que é o meu esposo, o Léo, ele vai fazer uma oração. Ele falou assim, eu não sei orar. Falei, então você ora a oração que Deus nos deixou, que é a oração do Pai Nosso. Então ele vai fazer a oração do Pai Nosso para a alegria do meu coração, né? Vai, meu. Bora? Inicialmente, eu quero dizer a vocês que é uma grande satisfação participar dessa reunião. Muita saudade de vocês, muito tempo afastado. Vocês fazem parte da minha família tranquilamente. Então, eu desejo a todos vocês muita saúde, paz e tranquilidade, certo? E que o Papai do Céu nos salve desses problemas, se Deus quiser. Dentro de pouco tempo nós vamos estar juntos outra vez, se Deus quiser. Então, eu vou tentar orar com vocês. Então, Pai nosso que está no céu, santificado é o seu nome. Venha no teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. Não nos deixe ser induzidos na tentação, nem livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Então, assim, nós vamos agora encerrar nossa participação com muita alegria, mandando um beijo para todos os irmãos. E estou pretendendo, mês que vem, voltar à igreja. E o culto vai continuar, tá, irmão? Beijo, 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 beijo. A paz do Senhor. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que hoje estou participando do culto de oração das quartas-feiras, onde o culto será dirigido pela SAF. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Salmos 40. E a palavra de Deus, ela vem nos falar da seguinte forma: esperei confiante pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, vivemos um momento muito difícil do mundo, onde as coisas acontecem e tem trazido muita tristeza, muita morte, muita desesperança, muita solidão. Pessoas que viviam extremamente felizes hoje vivem extremamente tristes. E muitos desses sentimentos, eles têm alcançado muitos crentes que vivem na igreja. O que eu quero dizer aos irmãos é que a gente deve viver conforme a palavra de Deus. Conforme eu li aqui, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Se os irmãos estão passando por uma dificuldade, clame ao Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Temos que viver uma vida segundo o coração de Deus. Temos que colocar em prática tudo o que ouvimos, que aprendemos. A palavra de Deus é viva. Temos que mudar essa história. Confie no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Irmãos, no momento em que a gente entender e que a gente colocar a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, a vida terá um novo sentido. Então, irmãos, é uma pequena reflexão que eu trouxe para os irmãos sobre essa esperança. Que a nossa esperança tem que estar em Cristo.
o Cristo que um dia morreu, um Cristo que um dia voltará e voltará como Rei. É esse Deus que a gente deve servir e viver segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Irmãos, vou estar lendo o livro em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos, irmãos. Deus amado, nós estamos, Senhor, pedindo que Tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas, Pai. Pedindo que Tua mão poderosa, Tua mão de amor, Pai, que é a mão de um pai sobre os seus filhos, te pedindo perdão, Senhor. O perdão, Pai, dos filhos que amam o Pai, e o Pai ama os filhos. Às vezes nós nos distanciamos, Senhor, do Teu amor, da Tua palavra. Às vezes, Senhor, nós nos distanciamos, Deus Todo-Poderoso, da Tua doutrina, da Tua mão que nos guia, Senhor, do Teu cajado, Pai, que nos mostra o caminho que nos guarda de todo mal. Às vezes nós nos distanciamos, Senhor, e quando isso acontece, Pai, nós nos perdemos, nós estamos
nos afastando da verdade que vem de Ti. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas, nos acalmando, nos dando paz, e que possamos ter os nossos corações contritos, Senhor. Os nossos rostos, Pai, baixos diante da Tua grandeza e do Teu amor. E te pedimos, Senhor, o Teu perdão. Pedimos, Senhor, o Teu perdão para que nós possamos estar próximos, Pai. Nos religarmos em amor, Pai. O amor que nos livra de todo mal e nos leva à vida eterna. Ó Deus, sê conosco, sê com cada irmão, Senhor, que pede perdão. Com cada irmão, Senhor, que se debruça diante de Ti, do Teu poder, do Teu inigualável amor, Pai, para te pedir perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, oremos nesse momento. Louvado, engrandecido seja o Seu nome, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estar aqui, Pai, falando com o Senhor, meu Paizinho querido. Venho interceder nesse momento, Pai, pelos filhos, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, os nossos filhos, Pai. Não só da igreja, Pai, mas aqueles filhos, Pai, também fora da igreja. Mas que o Senhor possa derramar bênçãos, Pai, sobre os filhos, Pai. Aqueles, Pai, que ainda não te servem, Pai, que não conhecem a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa incomodar e fazer a obra, Pai, na sua vida, Pai. E aqueles que te servem, Pai, mas que se sentem enfraquecidos, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los nesse momento, Pai. Toma os nossos pequeninos, Senhor, da nossa igreja, Pai, de outras igrejas, Pai. Que eles possam crescer, Pai, não só em estatura, mas em conhecimento da sua santa e poderosa palavra, Senhor. Que eles venham dar testemunho do seu amor, Pai, no futuro, Senhor. Ó Deus, toma os nossos bisnetos também em suas mãos. Venha abençoá-los, Pai. Os seus pais que possam caminhar junto, Pai, para a Tua casa, Pai. Que eles possam ter o exemplo, Pai, dentro dos lares, Pai, de como serviram Jesus tão maravilhoso como Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados nesse momento. E eu oro, Pai, e te agradeço por tudo que Tu és em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio.
perdão, encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Boa noite, irmãos. Este é o momento de darmos um pouquinho de tudo que Deus tem nos dado. Vamos ler 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui contribuindo com a Tua obra nesta igreja, Senhor. Pedimos que abençoe esses valores, Senhor, para que eles se multipliquem, para que possamos fazer a manutenção do trabalho evangélico aqui na Tua obra, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos participando do culto de quarta-feira, culto de oração, e hoje sobre a direção da SAF. Apesar da pandemia, nós da SAF estamos muito unidas e com certeza estamos aqui no clamor para que Deus possa ouvir as nossas petições. O que me coube foi orar por todas as igrejas presbiterianas, pelos membros das igrejas e para essa pandemia, que Deus possa nos abençoar e nos proteger dessa pandemia. Então, esse pedido, nós vamos agora orar, interceder a Deus para que Ele possa nos ouvir. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui levantando um clamor por todas as igrejas presbiterianas, por todos os membros. Ó Pai, proteja, Senhor, a Tua igreja, proteja a Tua casa, abençoa, Senhor, todos os membros das igrejas presbiterianas que existem na face da terra. Ó Pai, que esse vírus possa, Senhor, passar bem longe de nós,
que não seremos atingidos. Ó Pai, nos proteja para que possamos, Senhor, estar totalmente protegido, que não possamos, Senhor, ser infectados por esse vírus. Ó Pai, sabemos que muitas pessoas sofrem por estar sendo infectados, Senhor, por essa doença, mas nós somos gratos a Ti, porque até aqui Tu tem nos protegido, a Tua mão poderosa, Senhor, tem colocado sobre nossas vidas, e é maravilhoso de agradecer porque nós não fomos contaminados, Senhor. Ó Pai, abençoa o Teu povo, proteja, Senhor, dessa doença tão, Senhor, ingrata que faz as pessoas sofrerem, Pai. Te peço por todas as igrejas, te peço pela diretoria, te peço, Senhor, pelo conselho, te peço por todos os pastores da Tua igreja, Senhor, que eles possam ser protegidos, Senhor. Ó Pai, obrigada porque nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que atende o nosso clamor segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Muito obrigada, Pai, porque Tu é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. E podemos dizer que sentimos esse amor bem de perto. E agradecemos porque até aqui Tu tem nos ajudado. Fica conosco, nos dê uma noite de paz. Abençoa cada sócia da SAF, abençoa a nossa presidente, a Darleia. Ó Pai, que Tu dê sabedoria vindo dos altos céus, para que ela possa, Senhor, conduzir a SAF nesse momento tão difícil. Obrigada porque a SAF existe em nossa igreja. Obrigada porque Tu cuida de nós. Em nome de Jesus te agradeço, hoje e eternamente. Amém. Boa noite. Oremos, irmãos. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, neste momento queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui louvando, glorificando o Teu santo nome. E queremos também te pedir, Pai, que o Senhor possa estar intervindo pela nossa cidade, intervindo pelo nosso estado, pelo nosso país. Ó Deus, que o Senhor possa vir com providências vinda dos altos céus, que o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento e orientando os nossos governantes neste momento tão difícil que estamos passando. Pai, sabemos que o momento é difícil, mas nós cremos em um Deus que tudo pode, e um Deus que age, um Deus que não nos abandona. Não que sejamos merecedores, mas sim por ser misericordioso. Pai, obrigado por tudo, Deus. É esta oração que eu te faço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Se da vida as vagas procerosas são, se com desalento julgas tudo vão, contra as muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens na casa uma nossa eternidade, é a cruz pesada que tens de levar, com das muitas bênçãos louvas juntarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens,
nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos ler aqui um breve trecho das Escrituras Sagradas e a Érica vai fazer um comentário sobre eles, sobre esse texto, né? E após isso nós iremos orar. O texto que vamos ler se encontra em Filipenses, capítulo 4, do verso 14 ao verso 18, que diz assim: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós estamos aqui no culto da SAF, e como família, né, eu e o Gilmar, e nós queremos deixar esse versículo para a reflexão da amada igreja, e 2 coisas me chamam bastante atenção nesse versículo, nessa passagem da Bíblia. É o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipenses, e nesse momento o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, né, ele destaca que a igreja de Filipenses, ela se associou ao seu ministério, se associou, ele fala, às suas tribulações, né? Lá no versículo, deixa eu tirar o óculos. Isso, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então, essas 2 coisas me chamaram bastante atenção, né? Porque Paulo usa o termo associação e não ajuda. Quando nós nos dispomos a estar junto com o trabalho missionário da Igreja do Senhor, seja ela onde for feita, nós estamos nos associando. E a associação não é ajuda. A associação é parceria, é sociedade. Você está entrando numa sociedade com o reino de Deus, com o compromisso do reino de Deus, da pregação do evangelho, né? E a gente sabe que isso envolve várias coisas. Uma outra questão que me chamou bastante atenção nessa passagem bíblica é a que fala assim, que Paulo diz que essa colaboração, né, essa associação da igreja de Filipenses, ela veio, né, subiu como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós somos presbiterianos e a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça, né, nada vai servir como justificação para as nossas vidas, né? Nós somos pecadores e os nossos atos não têm a menor validade para a nossa salvação e para a nossa justificação. Mas saiba que quando você se envolve com missões, quando você ora por missões, quando você contribui para missões, isso
para Deus é como se fosse um aroma, aliás, sobe para ele como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, é algo que dá prazer a Deus. A nossa atitude, quando nós nos associamos ao trabalho missionário, ele causa essa sensação no Senhor, né? Então, eu acho que se há algo que a gente pode fazer que agrada ao coração de Deus, que sobe como um cheiro suave para Ele, algo que alegra o coração de Deus, é o trabalho de missões. Então, igreja, que possamos nos associar ao trabalho missionário, que você se associe a qualquer trabalho missionário que Deus coloque no seu coração. Nesse momento, nós vamos estar orando. Vamos orar, irmãos? Grandioso e poderoso Deus, Senhor, Tu olha para a terra, Pai, com misericórdia. Tu espera, Deus, que a Tua igreja opere a Tua obra, Senhor, pregue a Sua palavra. Ainda faltam, Pai, milhões de pessoas a serem alcançadas na terra. Inúmeros povos, Senhor, que não conhecem nem o nome de Jesus, que nunca ouviram falar sobre Ti e sobre Teu Filho, e que existe salvação em Cristo, que não tem consciência do pecado porque nunca foi pregado. E a Tua palavra ainda fala: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui nós lemos no Teu Evangelho, Pai, que Paulo estava indo para missões e havia uma igreja que estava sustentando ele. E essa associação com o missionário Paulo, Pai, estava subindo aquelas doações, aquele ajuda em mantimentos para Paulo, para suprir as suas necessidades. O próprio apóstolo Paulo dizia que cheirava para Ti, Senhor, como um aroma suave que Te dava prazer e alegria. Porque o que Te alegra hoje, Senhor, é que Teu povo cumpra e obedeça a Tua palavra. E a Tua palavra, o mandamento que o Senhor deixaste para nós, é ir pregar o Teu Evangelho até os confins da terra. Então, Senhor, que a igreja, Pai, a igreja brasileira, e particularmente a nossa igreja, Pai, as pessoas que ouvem essa oração, se conscientizem que há necessidade de se associar a um missionário, a uma campanha missionária, a uma agência missionária, ao interesse por missões no geral, no tema missões, contribuindo, orando ou até indo, Pai. Então, Pai, nós oramos nesse sentido. Que o Teu Espírito desperte a Tua igreja aqui no Brasil. Amém, nesse sentido. Para que abra os olhos para a extrema necessidade de se pregar Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Tchau, tchau. Que por nós pecadores morreu.
igreja. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, eu e meu esposo Sérgio, e estamos felizes porque estamos participando desse culto da SAF, né? Que Deus abençoe todo este culto no decorrer dele, quando todos nós, todas as irmãs com seus esposos estarão participando. Gostaria de deixar para a nossa meditação Salmo 139, que eu amo esse Salmo 139, eu vejo como um poema de Deus para nós. E o versículo 14, que a gente não pode se estender, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu quero dar graças a Deus, né, pelas bênçãos recebidas, pela forma como fomos criados, né? Ele já nos conhecia bem antes de sermos formados no ventre das nossas mães. E Deus é maravilhoso por tudo que tem feito, né? Eu gostaria de agradecer também a nossa igreja, né, como nos acolheu quando eu entrei na Presbiteriana da Praia da Bica, no dia 2 de novembro de 2015, não é mesmo? E os irmãos me acolheram com muito amor, muito carinho. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um, por esta igreja tão amada, tão querida. Eu estou me despedindo dela no final do ano. Não vou poder ir à igreja lá no Rio, né? Mas aqui estamos já nos despedindo, agradecendo, né, pela acolhida de todos os meus irmãos que amei, que amo, vou continuar amando. E no final do ano serei membro, continuarei como membro da igreja até dezembro. A partir de janeiro que eu me tornarei membro aqui em Macaé. Mas Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus, não é, por cada vida que nos acolheu, por cada irmão, e as nossas irmãs da SAF também, que Deus abençoe cada uma, agora sob a direção da irmã Darleia. Deus abençoe minha irmã e todas as sócias da nossa SAF. Glória a Deus, meu esposo. Continuando aqui realmente com um agradecimento, nós realmente somos muito felizes. Eu, a minha família, a Rosemary, né, minha esposa, e com a igreja, que, como ela disse, que nos acolheu, né? E amamos muito vocês na Presbiteriana Praia da Bica. Todos os departamentos, também o Ministério, o Presbítero Davi, o Bires, e todos, desenho, sessão, Brunio, todos. E esse grupo aí maravilhoso dessas mulheres da SAF, né? Agora sob comandar a irmã Darleia, que Deus possa abençoá-las muito nesse trabalho, nessa jornada aí no dia a dia aí no Rio de Janeiro, Praia da Bica, que essa igreja possa crescer mais e mais para a glória de Deus. E sabendo realmente que tudo é possível no que crê, né? Diante de tantos problemas nesse momento que a gente vive, nessa pandemia toda aí, sabemos que quem nos garante, quem nos guarda e quem nos livra é o nosso Senhor Jesus. E eu sou imensamente grato pelo acolhimento de vocês, pelo carinho, pelo amor. Isso aí ficou marcado na nossa vida, o resto das nossas vidas, porque muito carinho, né, nessa igreja. A gente foi muito feliz, continua. A gente jamais nós esqueceremos desse carinho, desses rostos que realmente estão firmados em nossas mentes para sempre. Nós jamais esqueceremos. E realmente foi um presente de Deus. Nós temos aí, podemos congregar, e assim, eu mesmo, né, sendo aí acolhido pelo carinho dos irmãos e também. E estou muito feliz. Então, o Salmo 116, 12, nos lembra, porque realmente não tem palavras que possam expressar o nosso agradecimento. E realmente, que daria eu e minha esposa por tantos benefícios, né? Muitos. Que nós recebemos, né, meu filho? Graças a Deus. Tantos benefícios. Então, realmente, que creia nisso, meus irmãos, tá? Creia nisso, que realmente Deus, como vocês também, conduz com todos, nunca desista. Nunca coloque sua fé em ação. Realmente não coloque nenhuma interrogação na hora de vocês fazerem as petições de vocês naquilo que vocês mais precisam. E continua servindo a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. É a minha imensa gratidão a todos vocês. Agora nós vamos orar, né, meu filho? Eu vou estar orando em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai bendito, te louvamos, te glorificamos, ó Deus. Pai querido, por esta igreja abençoada, Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, as nossas irmãs da SAF, Pai, a cada sócia, Pai querido,
Pai de amor, toda a diretoria, Pai querido. Senhor Deus, abençoa todas, meu Pai. Muito obrigada, meu Senhor, pela acolhida da nossa igreja, da Praia da Bica. Muito obrigada pela acolhida da SAF, desde a época da irmã Maria Helena, do reverendo Antônio José, agora com a nossa irmã Darleia, meu amado Deus. Muito obrigada como presidente da SAF. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma sócia, obrigada pela vida de cada membro, pelo conselho da nossa igreja atual, com o reverendo Carlos Júnior e sua esposa Lícia, meu amado Deus. Abençoe a cada membro, dando saúde e proteção, como o Senhor tem nos guardado, nos protegido até o dia de hoje. Pai, toma nossa vida nas tuas mãos, continua na direção deste trabalho. É assim que te oramos, já agradecidos, Pai, pelas bênçãos imerecidas, ó Deus, que o Senhor tem dispensado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Nesta quarta-feira, nós vamos trazer o estudo no Evangelho de Marcos. Geraldo e eu fomos convidados para falarmos nesta noite. Então, nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura de Marcos, capítulo 1, verso 1. Nos diz o seguinte: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Entre os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. O seu autor é Marcos, de acordo com a patrística. Ele foi escrito entre os anos de 40 e 75 anos depois de Cristo. A marca do Evangelho de Marcos é apresentar Cristo como o servo de Deus. E como todo servo, Jesus também não tem genealogia. O servo apenas obedece sem questionamento. O seu intuito é satisfazer ao seu Senhor, e Jesus, o servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo realizou toda a obra proposta por Deus dentro da visão do Evangelho. A obra se compreende dentro das 2 passagens. Em Marcos 10, 45 nos diz: Pois o próprio Filho do Homem veio para ser servido e para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Marcos 14, 24 também nos diz: Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O primeiro versículo do Evangelho remonta à assinatura dos reis de Roma, quando escreviam seus editos. Aqui temos que Marcos reescreveu, tendo Jesus Cristo, o anunciante de boas novas, das grandes vitórias e espólios de guerras entre os homens, não de conquistas terrenas. Acima de tudo, o homem-Deus, o Emanuel, veio anunciar que Deus, a partir daquele momento, se encontrava entre os homens como homem. O homem, Deus, veio cumprir a lei, obedecer a Deus, algo que era impossível aos homens comuns. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em Mateus capítulo 5, verso 17. E também o Emanuel veio para mediar a paz e resgatar o povo de Deus do império das trevas e transportá-lo para o reino do Pai. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos diz. Jesus Cristo, o homem Deus, Messias, era e é o Filho eterno de Deus. Boa noite, irmãos. Dando prosseguimento ao culto, à exposição das Escrituras em Marcos, no Evangelho de Marcos, a irmã Águida, ela trouxe na primeira parte o pensamento acerca do verso 1 do primeiro capítulo de Marcos, expondo a pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos naquela exposição que Jesus Cristo é o servo de Deus. Este servo, ele veio para curar o corpo das suas enfermidades,
Mas antes disso, ele veio para salvar o homem dos seus pecados, arrancá-los das garras de Satanás, para transportá-lo do império das trevas para o reino de Deus. E Jesus Cristo vai demonstrar toda a sua lealdade ao Pai ao desenvolver o plano de salvação. Marcos vai trazer essa demonstração em todo o seu evangelho. Marcos também ele vai demonstrar que Jesus Cristo ele vai servir o povo com as benesses do Pai, quando ele cura, quando ele prega o evangelho, quando ele expulsa os demônios. Então, eu quero trazer uma meditação, eu e a Águida, nós queremos trazer a meditação para os irmãos sobre Jesus, né, que Marcos traz, o Jesus, o servo de Deus, que cura o corpo, mas muito mais do que isso, antes da cura do corpo, ele cura a alma. Jesus, o servo que cura o corpo e vivifica a alma. Eu quero que os irmãos pensem nesta noite sobre esse tema. Jesus, o servo de Deus, que cura o corpo e vivifica a alma. Marcos vai relatar que após a tentação de Cristo no deserto, ele foi para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, ele vai chamar os 4 primeiros dos seus discípulos, que são os irmãos Simão e André, que eles são pescadores, e logo depois outros 2 irmãos, filhos de Alfeu, que é Tiago e João. Ao entrar em Cafarnaum, Jesus ali já ensinava o seu evangelho. Mas ali naquele culto, no culto, eles se depararam com um homem possesso de um espírito imundo. Jesus de imediato expulsou aquele demônio e todos ficaram admirados. Então a fama de Jesus correu por toda a vizinhança, por toda aquela região de Cafarnaum. Quando o culto terminou ali, naquela sinagoga, eles foram para a casa de Simão Pedro e Tiago. Então, quando lá eles chegaram, eles encontram um quadro muito ruim. Eles presenciaram a sogra de Pedro, que estava febril, ela estava doente. E quando Jesus Cristo percebe tudo aquilo e falam para Jesus que a sogra de Pedro estava doente, Jesus Cristo vai até aquela mulher, pega aquela mulher pela mão e ela se vê curada. E quando ela se vê curada, ela logo se levanta daquele local e começa então a servir a todos ali naquela casa. Os milagres e as curas de Jesus Cristo, eles começam então a tomar um vulto muito grande à medida que o tempo começa a passar. As pessoas começam a ventilar que há alguém, um milagroso, e as pessoas começam a afluir, as multidões começam a se formar, as pessoas começam a seguir Jesus, uns tomados por curiosidade, outros começam a seguir Jesus Cristo por necessidade de alguma cura, de algum milagre. Outros ainda vão buscar a Jesus Cristo porque eles têm algum tipo de necessidade. Uma das necessidades, por exemplo, que havia muito naqueles dias, eram as possessões demoníacas. Então muitos iam até Jesus para verem livre a eles, ou mesmo os seus filhos, ou algum querido que estavam possuídos por demônios, verem-se livres desses demônios. Irmãos, qual é a função das curas e dos milagres? Eu quero que nós venhamos a pensar um pouco sobre este ponto. Não é? Muitos têm o pensamento de que as curas e os milagres eles devem ocorrer porque cura de milagres e a realizações de coisas, de curas, é um sinal, né? Essas coisas são sinais de que eles são verdadeiros cristãos. E quando isso não ocorre, os outros não são verdadeiros cristãos. Mas eu quero ponderar com os irmãos nesse ponto. Se em uma reunião não ocorrer algum sinal maravilhoso, isto é alguma cura, algum milagre, expulsão de demônios, alguns e muitos dizem, não só alguns, mas muitos dizem que aqueles cristãos, eles têm pouca fé. No versículo 37, do primeiro capítulo aí do Evangelho de Marcos, Simão Pedro disse a Jesus que todos, as multidões, aquelas pessoas ali, buscavam a Jesus. Assim também, nos nossos dias, muitos vão à igreja em busca de uma bênção.
a busca pela bênção da vaca de trabalho, a busca pela bênção em razão do caos no casamento, das intrigas familiares, de algum ente querido adoentado, buscam a Deus para resolverem os problemas das finanças e tantos outros problemas que as pessoas vão às igrejas tentar buscar a solução deles. Eu não digo com isso que está errado buscar a Deus, por causa de busca de bênção na sua vida. O que está errado, meu amado, é quando nós buscamos a Deus para alcançar uma bênção, uma cura, um socorro, um alívio da nossa vida, um amparo, sem ao menos nós nos darmos conta de que estamos lidando com Deus. Não é a mesma coisa quando nós vamos ao supermercado e ali escolhemos um determinado produto só porque em casa nós estamos sentindo falta daquele produto. Ou quando nós chegamos em casa ao final do dia e ali então nós vamos nos tomar banho porque ficamos o dia inteiro fora e agora nós vamos nos lavar. Todas essas atividades são corriqueiras e comuns a todos nós. Praticamos todas estas e tantas outras atividades automaticamente. Todas essas ações buscam satisfazer nossas necessidades físicas diárias e esse tipo de comportamento acaba por influenciar também as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas atividades espirituais. É como se fosse um supermercado. Cada cristão vai à igreja buscar a sua bênção. Ô irmão, vou na igreja, vou buscar minha bênção. E cada um, dentro de sua ótica, busca Deus para se satisfazer. Nós estamos vivendo tempos de autossatisfação, da glamorização do ser. Devemos buscar satisfazer nossos desejos em último grau. Esse é o pensamento dos nossos dias. Em uma busca frenética e desenfreada pela felicidade, pela satisfação. E quando isso não ocorre, meus irmãos, a gente se frustra. As nossas expectativas vão todas embora. Muitos chegam às raias da depressão e até mesmo do suicídio. Muitos dos que vão às igrejas chegam a fazer barganha com Deus como se a igreja fosse um balcão de negociação de bênçãos. Em troca de serviços ou de gordas ofertas, Deus deve realizar determinado milagre na vida da pessoa. Então essa pessoa começa a, como se fazia depósito no gasofilácio. E os seus depósitos, a sua mensalidade, vamos colocar assim, ela tem o fito, ela tem a esperança, ela tem uma expectativa de que ao final do seu cumprimento financeiro, Deus também vai cumprir o acordo. Todos nós devemos entender que os milagres e curas servem apenas de sinal. Se a nossa fé dependesse de milagres e curas da parte de Deus, todos os dias Deus deveria realizar algo. E com o agravante de que todos os dias nós iríamos querer milagres e curas cada vez mais espetaculosos. Só que a fé para a salvação não depende de curas, não depende de milagres o tempo todo. A fé é fundamentada, é alicerçada, é sustentada pela palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus responde a Pedro no versículo 38. O 37, Pedro disse, todos te buscam. E no 38, Jesus Cristo vai dar a resposta para Pedro. Ele responde o seguinte, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Neste versículo, Jesus deixou bem claro, bem explícito a real finalidade de sua vinda entre os homens. O Deus Emanuel não veio com fartura de curas e milagres. As maravilhas para as quais Deus se revelou aos homens em forma humana têm o fito de anunciar o santo evangelho a todos os homens, com vistas ao arrependimento e também crer para a salvação. Se na reunião da igreja não ocorre algo espetaculoso, é porque o seu coração não está sensível ao Espírito Santo de Deus. Não digo em curas e milagres que saltam aos olhos, como a cura do câncer, um coxo andar, um morto tornar a vida e tantas outras coisas, mas ao ouvir o anúncio do Evangelho da paz de Deus,
o coração deve se encher de alegria, as expectativas da vida devem se renovar, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa paz, Ele é a ressurreição e a vida. Deus é o nosso milagre todos os dias. E termina aqui com um verso que está lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Deus enviou o seu único Filho para anunciar o evangelho da salvação, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos finalizando mais uma reunião de oração conduzida pelas nossas queridas irmãs da SAF. Essa reunião foi uma bênção, sempre conduzida com muita criatividade, com muita dedicação, com muito empenho, com muito amor pelas nossas irmãs. Nós louvamos a Deus pelo trabalho da nossa SAF, da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Que Deus abençoe as nossas irmãs, que Deus abençoe todas as sociedades da nossa igreja. E agora, queridos, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos de séculos. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, irmãos, graça e paz.